Chegou a hora de fazer o balanço da sua carteira de ações. Quem foi bem e quem foi mal no mês de julho? Mais do que isso, quais os motivos dessas altas e quedas e o que esperar? Daqui pra frente é o que você verá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje é dia de passar a régua e fechar a conta, porque estamos em agosto. E se estamos em agosto, julho ficou para trás. Ficou, mas não há muito tempo. Não há muito tempo. É por isso que é hora de olhar para o mês anterior e tirar conclusões, Sim. aprendizados, Por que não? inspirações para os investimentos. Também. Também. Mas antes da gente começar, aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, hein? Tá cheio de conteúdo. Estamos ali na casa das 300 de milhares de pessoas nos acompanhando. Quem diria que tudo isso nasceu, Sammy Boy, de um papo meu e seu com um guardanapo entre nós? Pois é. Não é? Foi Pois mais é. ou menos assim. Quase. Bom, Um dia contaremos a história no livro, ou na sua biografia não autorizada. não autorizada. Muito bem. Hoje a gente vai falar de quais empresas ranquearam entre as maiores altas e as maiores baixas, ou as piores quedas do Ibovespa no mês de julho. Aliás, o tema já virou quase uma regra mensal aqui no programa. Ela pode virar, não sei se já virou, mas podemos estabelecer essa... Conta pra gente aí, se inscreva no canal e conte para nós o que você acha. Temos que fazer esse programa uma vez por mês, vendo as glórias e as tristezas do mês que passou. Bom, enfim, das 84 ações que compõem o Ibovespa, apenas 22 tiveram resultados positivos no acumulado do mês de julho. Aliás, o índice da B3 fechou o mês com uma queda. Foi. Queda de 3,9%. E o dólar, que também é muito acompanhado, subiu 4,7%. Entre as ações que mais sofreram neste período, aí destaque para as tão populares varejistas. Por outro lado, algumas empresas de commodities foram as que se destacaram positivamente. Começando pelo quinto lugar. A Cosan foi a companhia listada que registrou a quinta maior alta do Ibovespa, 6,6% no mês de julho. A empresa tem no radar a expectativa pelo IPO da Raízen, uma das empresas do grupo, e também uma das maiores produtoras de etanol e açúcar do mundo. Seu IPO está com a estreia prevista na B3 já em agosto. A Raízen comercializa biocombustíveis, lubrificantes, energia elétrica, entre outros tantos produtos renováveis. O capital levantado na oferta de ações vai ser usado para expandir a sua produção e também na infraestrutura de armazenamento. Já a quarta maior alta do Ibovespa foi registrada pela Uzi Minas, 7,7%. Ainda que as siderúrgicas tenham passado por um mês conturbado, após a fala do ministro da Economia de que tarifas de importação poderiam ser cortadas, o setor se destacou em meio à temporada de resultados, com a divulgação de dados bem resistentes, resilientes. Em julho, a produção mensal de aço bruto cresceu 45% quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do primeiro semestre, a produção foi de 24% acima que os primeiros 6 meses de 2020. Essa alta produção foi impulsionada principalmente pela forte alta nas vendas internas e também no consumo nacional. Já no último dia do mês, a companhia divulgou seu balanço financeiro, que, aliás, reverteu o prejuízo de 395 milhões do mesmo período do ano anterior. O resultado representa um aumento de 277% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, sendo esse um recorde trimestral para a companhia. A receita líquida, por sua vez, alcançou 9,6 bilhões de reais no período, alta de 296% na comparação anual. Um resultado histórico, apesar das ações não terem reagido na mesma força, altura, já que no dia da divulgação a bolsa teve uma forte queda no setor de minério que acabou abalando também a empresa, ainda que menos do que seus pares. Bom, a terça, agora vamos aqui. Bom, top 3, o top pódio. 3, chegamos. Medalha de bronze. Medalha de bronze, senhoras e senhores, a terceira maior alta do índice foi registrada pela Rumo, 7,6%. Boa. As ações da companhia tiveram bons ganhos com otimismo sobre as operações de infraestrutura que estão no radar. A empresa de logística do Grupo Cosan inaugurou recentemente o trecho considerado mais importante da sua operação na ferrovia Norte-Sul.
O governo mato-grossense anunciou um edital público para a construção de uma ferrovia estadual que vai ligar algumas cidades ao norte do estado por meio de 2 ramais. E a Rumo, que é responsável pela concessão da ferrovia federal, que liga Rondonópolis até o Porto de Santos, já manifestou interesse no projeto, que envolve um trajeto de cerca de 730 quilômetros. O projeto tem previsão de ser concluído em 7 anos e deve envolver investimentos aí da ordem de 12 bilhões de reais. O Bradesco BBI destacou a notícia como positiva para a ação da empresa, com a recomendação do ativo tendo na mira um preço-alvo de R$30. Agora, continuando o nosso pódio de julho, a medalha de prata vai para a Hering. A empresa teve uma alta de 8,7%, ganho muito expressivo. Ainda na esteira da compra da companhia pelo grupo Soma, dono de marcas como Animal e Farm, anunciada no final de abril, desde a notícia da fusão, os papéis aí vivem numa maré positiva. E medalha de ouro. Chegamos ao primeiro lugar do pódio. Quem liderou as altas de julho foi, ao menos nas ações que fazem parte do Ibovespa, a JBS. Veja você, suas ações fecharam o mês com uma alta superior a 10%. Esse resultado foi motivado em meio à forte demanda da China e também na expectativa por bons resultados do segundo trimestre que ainda serão divulgados. Inclusive, nas prévias dos resultados, o Itaú BBA apontou que a multinacional, que é uma das maiores indústrias de alimento do mundo, deve ser um dos destaques da temporada ao lado da Marfrig, uma vez que ambas possuem grande exposição ao mercado norte-americano, que vive aí um momento super favorável de preços para frigoríficos, sobretudo bovinos. Mas outros bancos como o Bradesco BBI e Bank of America esperam que a JBS registre o maior EBITDA, ou seja, lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações da sua história no segundo trimestre. Ou seja, esperam um segundo tri do balacobaco. Exatamente. Aí falamos das altas, de quem brilhou, agora vamos ver quem chorou, as decepções. Onde as lágrimas escorreram. E a gente não pode esquecer, como eu falei, que 73% dos papéis que compõem as 84 ações do Ibovespa tiveram queda. Julho foi marcado por uma maior volatilidade nos mercados, em meio aí da variante Delta do Covid, que impactou muito, pelo menos a bolsa, as empresas. E não foi diferente com as empresas de turismo, que também apanharam, é o caso da CVC, por exemplo. A empresa de viagens registrou a 5ª maior queda do Ibovespa no período, quase 20%, após figurar entre as maiores altas do primeiro semestre de 2021. A questão é que esse cenário de maior incerteza e até correção após a alta recente das ações levaram à baixa dos papéis. Isso é justificado pelas expectativas com a vacinação e pela notícia de aumento de capital na CVC. Inclusive, a empresa divulgará o seu balanço agora, dia 13 de agosto, podendo dar mais sinais de como está a retomada. Quem ficou no posto de 4ª maior queda foi o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, recuo de 19,7% no mês. No segundo trimestre do ano, a varejista teve uma queda de 96% no lucro na comparação com o mesmo período de 2020, quando os consumidores correram para os mercados para comprar mantimentos em meio ao início da pandemia. Se considerada a forte inflação de alimentos dos últimos 2 anos, o resultado de fato não foi um dos melhores. Mas, segundo o presidente executivo do GPA, o sofrimento de vendas do Pão de Açúcar no segundo tri foi pontual. Ele ainda afirma que o principal motivo foi o fato de consumidores estarem buscando locais mais baratos. Agora uma varejista ocupa a 3ª maior queda do Ibovespa. Este terceiro inglório lugar é da Via, ex-Via Varejo. Agora só Via. A companhia teve um mês de forte baixa, quase 20% de queda, apesar das boas perspectivas sobre a reestruturação da companhia e da divulgação de seu balanço financeiro. A questão é que os movimentos de aquisição feitos pelo grupo Magazine Luiza, ou Magalu, e os sinais de outras aquisições de algumas empresas de e-commerce no exterior impactaram a companhia também. Só no último pregão do mês, os papéis caíram 4,6%. A expectativa agora é pela divulgação dos seus números para o segundo trimestre. Aguarda-se por bons resultados, ainda que o período tenha apresentado uma desaceleração no e-commerce em meio à base de comparação forte, do ano anterior. A gente chegou agora às 2 maiores baixas da Bolsa em julho. As 2 piores quedas do mês foram registradas pelas ações de companhias que tinham excelentes expectativas em meio ao processo de fusão
pelo qual elas passaram. A segunda maior baixa ficou para as ações da holding das Lojas Americanas, código LAME4, uma queda de 20,7%. Já a maior baixa, ou seja, a pior ação que o investidor pode ter tido na carteira, falando das 84 do índice, é das Americanas SA, que antes era negociada a empresa com o ticker BTOW3, nome da antiga B2W Digital. A queda foi de 26%. As ações que agora são negociadas pelo código AMER3, AMER3, são resultado da fusão dos ativos físicos e da AME Digital das Lojas Americanas. Segundo alguns especialistas, existem certos motivos que ajudam a entender a queda tanto da controlada Americanas SA quanto das ações da holding da Lojas Americanas, a LAME4. O que acontece é que as projeções sobre os resultados que ainda vão ser divulgados no próximo dia 12 de agosto podem já ter decepcionado alguns investidores. A estimativa é de um prejuízo de 42 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Além disso, os preços dos ativos negociados na Bolsa devem demorar alguns dias para estabilizar após a fusão, assim como foi o caso de Pão de Açúcar após a cisão do Açaí no final de março, uma vez que muitos investidores estão ainda entendendo o que cada ação representa. E se nossa lista seguisse nos colocados, a gente pegou 5, mas se a gente ampliasse para 7, teríamos também Cogna e Yduqs, que registraram aí queda de 16% e 14%, respectivamente. Em resumo, são dois os principais motivos de preocupação agora: o avanço da variante Delta e a pressão inflacionária que impacta diretamente as empresas ligadas ao consumo. Bom, esse foi aí o resumo do mês, quem brilhou, quem não teve a sua estrela. Agora, claro que o que aconteceu não significa que acontecerá, por isso que é importante entender os motivos, até porque se você está investindo em empresas, seja essa, seja outras, você entender os fatores de risco. E também, para ficar ligado, a gente precisa chamar o Giro de Notícias. O Brasil deverá ganhar 100 mil novos milionários até 2025. É o que aponta o relatório da consultoria britânica Newmark. Já os super ricos com patrimônio superior a 30 milhões devem crescer 23% em igual período e chegar a mais de 6 mil pessoas. E a rede Pets comprou a Zidog, a plataforma online de venda de produtos para animais, por 715 milhões de reais. Segundo a Pets, cerca de 30% do faturamento da Zidog é internacional, o que vai de encontro ao objetivo da rede Pet ser mundialmente conhecida. E a PetroRio divulgou um forte resultado no balanço do segundo trimestre. A petroleira alcançou a maior receita líquida da sua história, um aumento de 228% quando comparado a igual período do ano anterior. Seu faturamento foi de 1 bilhão de reais. Muito bem, Sammy Boy, acabamos agora o Cafeína de hoje. É tetra, é ouro. É ouro, é ouro. Para algumas foi ouro, para outras foi prata, para outros foram bronze. E por aí. Mas para o nosso estimado... É sempre ouro, é sempre internauta, diamante. É sempre diamante. É pódio todo dia. Muito obrigado pela companhia. Tchau.